muito conhecido, Marcos 5, do 25 ao 34. A cura de uma mulher enferma. Em algumas tradições vão dizer a cura da mulher do fluxo de sangue. Todos encontraram, diga amém. Amém. Diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Você pode se sentar. Irmãos, eu acredito piamente que Deus, Ele nos deu algo extraordinário. E todo ser humano tem isso dentro dele, não apenas aqueles que servem a Deus. Obviamente, aqueles que servem a Deus, unindo isso à fé, há um desenvolvimento maior dentro daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós estamos falando aqui sobre superação. E quando se fala em superação, logo vem à nossa memória situações que obviamente exigem que nós venhamos superar. Não que essa visão de superação venha a ser produto e resultante da nossa vontade humana, mas eu creio que a fé, ela depende de algumas atitudes minhas e suas, para que Deus venha fazer aquilo que Ele realmente quer. Não existe uma fé engessada, não existe uma fé que vai nos levar a ficarmos parados com os braços cruzados, esperando a coisa acontecer. Toda a fé verdadeira em Deus provocará no ser humano atitudes. Porque sem trabalho e atitude não há uma verdadeira fé. E esse texto aqui, os irmãos conhecem a passagem, fala-nos que Jairo, uma espécie de encarregado da sinagoga, ele está com a sua filha enferma, e ele se vê numa situação de extremo desespero. Ele vai até onde Jesus estava, e ele chega ali diante de Jesus. Ele fala acerca do seu problema, que a filha dele estava enferma, à beira da morte. Jesus se compadece e vai a caminho da casa de Jairo. Só que no meio do caminho, um outro personagem surge. Uma outra pessoa acaba até mesmo parando aquela caminhada em direção à casa de Jairo. A Bíblia não menciona o nome desse personagem. Nós a conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. E essa mulher, ela teve algumas atitudes, ela teve alguma superação, ela ultrapassou situações desagradáveis. Porque a superação, isso é você juntar força para você tentar superar uma situação altamente desagradável, ou ir além das suas forças. Superação é isso. É você procurar ir além das dificuldades. É você não olhar a dificuldade e procurar com todo o teu ímpeto atropelar as mesmas. E essa mulher, como nós lemos aqui, ela demonstrou essa atitude. E eu penso que a superação é algo fantástico na vida de uma pessoa. Ela é capaz de nos levar a tirar forças da onde a gente não tem, e fazer coisas que
quase ninguém costuma fazer. Quando você olha uma pessoa deficiente física, né? Mas totalmente assim, desenrolada, totalmente assim, adaptável à sua situação, mas não digo adaptável de se entregar, mas ao ponto de fazer coisa que ele fica assim, meu Deus. Essa semana mesmo eu estava passando com um carro, né? E o sinal fechou, aí uma pessoa passou na cadeira de roda, uma jovem ainda, e eu falei, olha lá, Adriana, olha a superação. Aí ela falou assim, possivelmente pelo horário ela está indo para a faculdade. E é lindo ver pessoas assim. E eu penso que Deus deixa pessoas assim na terra, que é para nos dar uma lição, a mim e a você. Porque muitas vezes nós estamos cheios de saúde, cheios de disposição, temos condições de se locomover com facilidade, e às vezes quando surge um problema, a gente resolve ficar estagnado, parado. Mas essas pessoas, elas nos dão um exemplo de quê? De muita superação. Eu estava vendo um vídeo no YouTube, eu fiquei até mesmo com os olhos assim cheios de lágrimas. Se tratava de um trabalhador, né? Uma espécie de um carpinteiro que fazia algumas coisas na madeira para sobreviver. Só que ele não tinha as mãos. Ele martelava, né? E juntamente com o martelo, obviamente, ele usava o formão com os pés. E produzia a sua matéria, o seu trabalho de forma linda. Então isso é nos dando uma lição. Porque muitas das vezes a gente pensa em parar, toda vez a gente pensa em retroceder na caminhada, mas se a gente olhar a nossa volta, quantas pessoas estão se superando, estão indo além dos seus limites, estão indo além mesmo de dificuldades existenciais na vida delas. E essa mulher nos mostra esse exemplo. Ela fez coisas que, olhando humanamente para ela, não estava mais em condições de fazer. Ela estava esvaindo-se em sangue durante 12 anos. Ah, meus irmãos, 12 anos. Certamente essa mulher estava sofrendo, como a gente já pregou, isso aqui vai ver, de anemia. Ela estava extremamente fraca, debilitada. E se não bastasse essa impotência no corpo dela, ela também enfrentava uma situação difícil. Está lá em Levítico 15, 25. Que a mulher com fluxo de sangue, ela deveria se recolher durante o seu período de menstruação. Só que o problema dela aqui não era ciclo menstrual. O problema dela aqui era enfermidade. E ela não poderia ter contato com ninguém. Porque se alguém tivesse contato com ela, a lei afirma que a pessoa seria tida também como imunda. Então essa mulher, ela estava vivendo uma situação extremamente difícil. E eu vejo outros personagens na Bíblia também. Mateus capítulo 8, verso 1 ao 4. Dá a entender nesse texto que quando Jesus cura o leproso, esse homem, mesmo estando ali uma multidão diante de Jesus, ou próximo de Jesus, ele veio como se não mostrando que ele era uma pessoa enferma. Até porque o leproso, se ele fosse visto num lugar social, né, ou sociável, ele correria o risco de ser apedrejado. Era proibido o leproso transitar entre as pessoas, sem sofrer alguma retaliação. Mas tudo indica que no versículo 4, quando ele se aproxima de Jesus, e Jesus o manda ir até Moisés e apresentasse a Moisés, o sacerdote apresentasse ao sacerdote a oferta que Moisés determinou, tudo indica que Jesus percebe que ele chega na encolha, sem fazer estardalhaço, porque ele estava determinado em querer ser curado. E Jesus o cura. Então isso é o quê? Superação. João capítulo 5, versículo 1 ao 8, fala acerca do paralítico, do tanque de Betesda. Meus irmãos, 38 anos, ininterruptamente no mesmo lugar. Um daqueles pavilhões passou a ser a casa daquele homem. Pensa comigo, irmãos. Se hoje em dia a gente vê que o paralítico, dependendo do grau da mesma, ele enfrenta tanta dificuldade, agora imagine alguém que está deitado, fazendo as suas necessidades físicas no mesmo lugar. Não era 38 dias, gente, ou 38 meses, eram exatamente 38 anos.
Isso é o que? Superação. E se acreditar que um dia a sua vida haveria de mudar. Glória a Deus. Um dia a sua vida receberia do Senhor uma guinada, uma transformação. Por isso que ele não abria mão de estar naquele lugar. E na caminhada da fé, guarde isso, a superação sempre foi um aliado extremamente importante dentro do plano de Deus para mudar uma situação difícil. Vou repetir, na caminhada da fé, a superação sempre foi e sempre será um aliado extremamente importante dentro do plano que Deus tem para nós para mudar uma situação difícil. Deus não atende quem fica ou resolve ficar na comiseração, sentindo pena de si mesmo. Só você lê a Bíblia. Jesus só atendeu, só curou, libertou pessoas que resolveram sair das circunstâncias que estavam vivendo. Talvez está faltando em mim e você isso, um posicionamento diferente, uma postura diferente. Você até ora, você até mesmo pede alguma coisa para Deus fazer na sua vida, mas chegou o momento que o Senhor quer ver você reagindo, você fazendo alguma coisa para provocar um milagre na sua vida. Então, na caminhada da fé, a superação sempre foi um aliado para Deus fazer algo poderoso na sua vida. E como eu disse, essa mulher, ela fez algumas coisas aqui, irmãos, que a gente pode ler esse texto aqui 300, 400 ou 500 vezes. Mas Deus sempre nos revela coisas profundas. Eu separei algumas coisas aqui, alguns pontos importantes nesse texto, onde nos revelam a importância da superação. A primeira coisa aqui foi o fator tempo. Ela ficou enferma 12 anos, amados. 12 anos. Foram 12 anos de sofrimento e de vergonha. O sofrimento, ele puxa um outro mal naquele que está sofrendo, obviamente, que é angústia. Essa mulher estava sofrendo a enfermidade e com a alma angustiada e sofrendo. Porque ninguém gosta de ficar doente. Tem alguém aqui que gosta de ficar doente? É horrível, gente. É complicado, até uma dor de barriga incomoda. Até uma dor de barriga incomoda. Agora imagine você esvaindo em sangue durante 12 anos. Meus irmãos, minhas irmãs, só o Senhor para ter misericórdia. Da onde essa mulher tirava forças? Talvez a gente humanamente analisando, olha, isso parece até uma surreal. Mas está aqui na Bíblia. E se está na Bíblia, eu creio. Porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Foram 12 anos de sofrimento e vergonha. Vergonha por quê? Porque ela enfrentou humilhação, como eu falei, Levítico, capítulo 15, verso 25, vai falar que a mulher deveria se recolher, ficar reclusa. Ela não deveria ter contato com ninguém. E a Bíblia não narra aqui, não mostra se ela teve um dia marido, mas possivelmente se tivesse, ou se teve, o marido abandonou. Porque você pode fazer uma conjectura desde que você não atropele o texto. Então talvez essa mulher, ela teve um marido, só que o marido não aguentou mais a situação. Porque todo judeu sonha, e sonhava ser pai. Até porque você vai ver algumas brechas na lei, que se alguém tivesse uma condição melhor, se a mulher, a primeira esposa, fosse estéril, a pessoa teria o direito de ter uma segunda esposa, para que através da segunda a sua posteridade desse sequência. Só que essa mulher, ela não deixou de lutar em momento algum. E
amados. 12 anos lutando. 12 anos lutando pela sobrevivência. A psicologia, ela tem trabalhado nesses últimos dias, principalmente pessoas que têm enfrentado câncer, da seguinte forma: olha, você precisa, não é pensamento positivo, mas você precisa estar com a sua mente saudável, acreditando piamente que isso não é a sentença para a sua vida, que há cura, Deus pode te curar, ou até mesmo a medicina pode te curar, porque eles já descobriram que quando a gente se entrega aqui, está tudo perdido. Eles já descobriram que quando o ser humano, ele desiste de acreditar no amanhã melhor, tudo se perdeu. Só que essa mulher, ela enfrenta essa dificuldade, mas ela demonstra superação, porque ela não deixou de lutar nenhum único dia. Ela não deixou a mente ser dominada pelas circunstâncias do tipo medo e desesperança. Ela não deixou a sua mente. E você vai ver mais abaixo que a Bíblia vai dizer que ela passou na mão de muitos médicos. Meus irmãos, cada um apresentava um tratamento diferente. Faz isso, faz aquilo outro. E fazia, não dava certo. Fazia outro, não dava certo. Era diagnóstico ruim um atrás do outro. Mas você vê que ela não desiste. Isso é o quê? Superação. A Bíblia vai dizer que enquanto nós temos vida, nós temos esperança. Enquanto houver em mim e você um fôlego de vida, é porque Deus tem propósitos comigo e com você. Então não desista de lutar. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas esse texto nos ensina o quê? Que a superação tem a ver com eu não desistir, com nós não desistimos de lutar. Faça tudo que estiver ao seu alcance fazer. Buscar recursos naturais não é pecado, porque Deus criou tudo. Deus é dono de todas as coisas. Tudo está nas mãos e no controle do Senhor. Então nós que somos seus filhos, essa luta pela sobrevivência nos leva a buscar os recursos aonde Deus realmente criou. E uma outra coisa que eu aprendo aqui, um outro ponto importante com essa mulher, está no versículo 26, que vai dizer assim: e muito padecera nas mãos ou a mão de vários médicos. Ah, irmãos, se não bastasse o problema dela de saúde, ela se tornou alvo de aproveitadores e oportunistas. Já tinha pessoas assim nos dias de Jesus. Alvo de aproveitadores e oportunistas. E diz o texto que ninguém resolvia o problema dela, só dava para ela falsas esperanças. Às vezes acontece isso comigo e com você, independente de termos fé no Senhor ou não. Porque a gente acha muitas das vezes que só porque a gente é crente, tudo vai sair do jeito como a gente planeja. Tem dia que não vai dar certo aquilo que você planejou. E o que fazer nessa hora? Desistir? O que fazer nesse momento? Voltar atrás? A gente pode até pensar assim, porque aqui é uma matéria debilitada, mas dentro de mim e de você existe uma força que vem dele, que é o Espírito Santo de Deus. Ela se tornou alvo de oportunistas e aproveitadores. Isso gera o quê? Revolta. Literalmente revolta aqui é ter raiva. E ter raiva nesse caso aqui é ter até náuseas. É a pessoa ficar no estado de nervo tão assim, acentuado, que ela fica tão irritada com o outro que está defraudando ela, enganando ela, que ela até mesmo tem ânsia de vômito. Só que ela supera isso. Porque o texto é bem claro, nos revela, nos dá a entender que todo engano foi descortinado. Ela sabia que ela estava sendo vítima de aproveitadores, de pessoas oportunistas.
Só que ela procurou, guarde isso aqui, amados, mediante toda essa revolta, toda essa coisa ruim que ela teve, ela passou, ela procurou guardar o coração de todo tipo de sentimento ruim. Porque eu acredito que se nós alimentarmos coisas ruins, fatalmente faremos com que o mal cresça ainda mais. Vou repetir. Se alimentarmos todo sentimento ruim, fatalmente nós vamos fazer com que o mal que já está sobre nós cresça ainda mais. Isso é Deus falando contigo nessa noite. É Deus falando comigo nessa noite. É Deus falando com todos nós nessa noite. Muitas pessoas não recebem a bênção porque não conseguem superar traumas e perdas. Talvez humanamente falando isso é impossível. Mas nós temos um Deus que cuida, que trata o nosso homem interior, irmão. Oh, aleluia. Temos um Deus que nos liberta, que nos cura, que nos sara. Nós temos um Deus que derramou uma unção de cura sobre a minha vida, sobre a sua vida. E quando a gente apresenta as nossas queixas a Ele, o problema é que a gente apresenta as queixas para outra pessoa. O problema é que às vezes a gente revela coisa para pessoas que não vai agregar. Temos que apresentar nossas queixas ao Senhor. Temos que falar ao Senhor aquilo que nós fomos acometidos como vítimas. Porque fazendo isso, Deus vai tratar o meu e o seu homem interior. Então muitas pessoas não recebem a bênção. Porque elas decidem. Porque você nota que a mulher, ela decide não guardar essas coisas no coração. Ela decidiu. Ela teve a inteligência de saber que se ela guardasse isso no coração, seria ruim ou altamente prejudicial para ela. Então aprenda isso nessa noite. Ela se tornou alvo de aproveitadores, de pessoas oportunistas. Ela teve raiva, ela ficou revoltada. Mas qual foi o segredo dela? Ela não alimentou o coração com esses sentimentos ruins. O provérbio vai dizer, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as saídas da vida. Quem não guarda o coração se perde. Quem não guarda o coração se torna escravo dos seus sentimentos ruins. E um terceiro ponto que eu aprendo aqui com essa mulher, versículo 26 ainda, que vai dizer, né, que ela padecera na mão de vários médicos, mas eu aprendo aqui que ela estabeleceu uma rede de informação que nutria a sua alma de fé e esperança. Diz o texto, olha, alguns pregam assim, não, ela ouviu e desceu da escada, não. Você nota que dá a entender que ela ouve informações acerca de Jesus. Ela ouve informações. Às vezes a gente não reage a uma situação difícil porque a gente para ouvir informações erradas. Todas as vezes a gente olha para o lugar errado, se posiciona no lugar errado e procura ouvir aquilo que é errado. Isso vai minar nossa fé, irmãos. É quando você está doente, aí sempre tem aqueles abençoadozinhos. Toma cuidado, hein? Eu conheci uma pessoa que morreu com isso aí. O sangue de Jesus tem poder. Sai para lá, Lazarento. Sai fora. Mas tem pessoas que assim gosta. Você no momento de dor, de dificuldade, de enfermidade, você precisa trazer à memória aquilo que vai te dar esperança. Lamentações de Jeremias 3:20. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então essa mulher nos ensina que ela estabeleceu uma rede de informação que nutria a sua alma de fé.
A melhor forma de manter a fé e a esperança viva é ouvir e aprender acerca de Jesus. Aprenda acerca de Jesus. Estude a vida de Jesus. Siga os passos de Jesus. Contempla a presença de Jesus. Que isso vai encher o teu coração de fé e de esperança. O problema é que às vezes a rede de informação que a gente participa não tem pessoas assim. É como eu falei, às vezes a gente vai, né, em lugares que não é para ir, a gente para com pessoas que não podemos parar, e tudo isso vai minando a nossa fé. Só que o texto vai dizer, e muito pode descer a mão de vários mestres. Perdão, onde eu estava? 27. E tendo ouvido a fama de Jesus. Tendo ouvido a fama. Quem ouve falar de Jesus tem a fé acrescida. E é interessante, amados, que ainda aqui no tópico 3, que ela procurou, 4, perdão, uma rede de informação que nutria a sua alma. Eu acredito que na hora da dificuldade, precisamos evitar ouvir certas coisas, ver certas coisas e parar com certas pessoas. A mulher pensou assim: gente, eu já estou mal, eu já estou sangrando ininterruptamente, eu já perdi bens, já fui enganada, por que não dizer roubada? Eu vou parar ainda com pessoas que vão dizer que eu vou morrer? Às vezes nós estamos passando uma situação ruim, porque a gente às vezes faz essas coisas. E como eu falei, sempre tem gente, amado, olha, portadores de notícias ruins tem uns monte, mas fomos chamados para ser portadores de boas novas. Temos que trazer boa notícia, e essa boa notícia vai gerar esperança no coração das pessoas. Porque enquanto nós estamos de pé, significa que Deus tem um propósito na nossa vida. Então alimente a fé das pessoas. Leve as pessoas a acreditar. Teve uma vez, eu estava aqui orando na igreja, lá na outra igreja, pelo nosso irmão Paulo. Aí uma irmã falou assim: pastor, poxa, o irmão está no estado, irmão. Enquanto estiver vivo, eu estou orando. Porque às vezes a pessoa olha as circunstâncias e desiste. Isso não é fé. Enquanto estivermos vivos, ou alguém que a gente gosta estiver vivo, temos que clamar, porque o nosso Deus é Deus de milagre. É um Deus que faz infinitamente mais. As circunstâncias não podem tirar de você a capacidade de você ser um intercessor junto ao Senhor. Ore, clame, busque, acredite. Não deixe ninguém tirar de você, pela comunicação destrutiva, a fé e a esperança de que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Ocupe somente com coisas edificantes. Como citei, eu falei versículo 20, mas é 21, Lamentações 3:21. Jeremias está sentado no meio de destruição, gente. Caos instalado. Muralhas de Jerusalém derrubadas. Portas queimadas. Ele olhando assim, crianças andando pela rua chorando peladas, porque perdeu o pai, perdeu a mãe, miséria total. Mas ele que crê no Senhor, ele que trazia à sua memória coisa edificante, ele vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ah, meus irmãos, isso é fé no Senhor, isso é superação, isso é acreditar que se a gente vencer nós mesmos, superar não o outro, não alguém, mas o nós mesmos, Deus usará isso para mudar o meu e o seu quadro para a glória do nome dele. Tem aqui alguns textos que eu anotei. Em Colossenses 3:2, Paulo vai dizer assim: pensai nas coisas que são e não nas que são. Filipenses capítulo 4, verso 1 diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor,
nessas coisas pensai. O problema é que a gente pensa coisa errada. Só pensa que não presta. Quer ver o que leva o crente a desistir? É televisão, gente. Eu assisto televisão, gosto de ver um filme de vez em quando, gosto de ver um esporte, mas tem coisa que a gente já precisa filtrar. Porque senão essas coisas minam, arrebenta contigo. Você passa a ser uma pessoa totalmente com a fé engessada, paralisada. Você não crê mais em milagre, não ora mais por milagre, porque você passa a acreditar, não, é assim mesmo. Não, mas a igreja é um órgão poderoso na terra. Tudo que nós ligarmos na terra, o Senhor vai ligar no céu. Aleluia. Temos que acreditar que o nosso Deus é um Deus que faz milagre por meio da sua igreja. Quem igreja aí? Levanta a mão e diga, Senhor, eu creio no milagre. Aleluia. Então, como falei, a melhor forma de você manter a sua mente, o seu coração motivado, é você procurar ouvir aquilo que acerca de Jesus, melhor dizendo. É você se encher da palavra, é você orar, é você jejuar. É você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu posso fazer uma conjectura aqui, amados, que essa mulher, ela tinha fé no Deus Jeová, senão ela não esperaria, senão ela não reagiria desta forma. Ela tinha fé no Senhor. Pelo que ela fez aqui, eu concluo que essa mulher tinha uma fé no Deus de Israel. E um quinto ponto aqui, e aqui eu encerro. Versículo 27, 28 vai dizer assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ai, isso aqui é o que? É fé, gente. É fé. E detalhe, Jesus estava com a multidão estrondando. Mas uma pessoa que não estava na multidão, mas por demonstrar um comportamento diferenciado, foi curada. Às vezes a gente caminha com Jesus e nós não desfrutamos dos milagres que Ele tem para a nossa vida, porque nos falta um posicionamento de fé. Isso aqui, amados, não é invenção de pregador, mas eu acredito piamente, que quando a gente busca o Senhor de todo o coração, quando a gente determina no coração de que Jesus Cristo pode tudo, amado, Ele arranca todas as dúvidas do nosso coração. Porque a dúvida é o inibidor de Deus fazer um milagre. A dúvida, ela rouba de nós a certeza de que Deus pode fazer tudo. Meu irmão, minha irmã, Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo. O anjo vai dizer: por acaso há alguma coisa impossível para Deus? O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E esses dois versículos revelam que ela não deixou a dúvida tirar a convicção do que ela deveria fazer. Porque quem busca Jesus, guarda isso aí, sempre recebe uma direção dele. Eu creio que o que ela fez aqui, amados, foi direção que o próprio Senhor deu para ela fazer. Porque isso que ela faz é fé. Esse comportamento é fé. Essa atitude é uma atitude de alguém que tem fé no Senhor. E quem tem fé no Senhor, amados, essa pessoa não deixa as dúvidas roubar dela suas convicções no Senhor. Olha a direção que ela teve, mesmo debilitada. Ela ouviu a fama de Jesus. Ela recebe a direção: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Meus irmãos, que fé é essa? Que
Diferente de Naamã, que vai chegar lá diante de Eliseu, né? Quando o Eliseu manda Geazi dar um recado para ele mergulhar no Rio Jordão. Naamã vai dizer: eu pensei comigo que ele sairia ao meu encontro, colocaria a mão sobre a enfermidade e me restauraria. Às vezes a gente quer fazer aquilo que a gente acha, mas quando você busca o Senhor, Ele te direciona a fazer aquilo que Ele determinou. E quando Ele falar com você, não questione, não fique em dúvida, obedeça, porque Deus está inspirando a sua vida. O problema é que muitas das vezes Deus fala com a gente, através, depois de uma busca, a gente fica duvidoso: será que é o Senhor? Será que Deus está mandando fazer? Porque talvez se ela chegasse com uma amiga, ou um parente, não sei se ela tinha parente, dissesse assim: olha, eu estou sentindo do Senhor de sair de casa e ir lá tocar na rola do... Alguém não faz isso não, isso é loucura. Você vai ser apedrejada. Não faz isso não. Você vai ser humilhada. Você vai passar vergonha. Só que o texto vai dizer que ela diz consigo mesma: se eu tão somente tocar na aba do seu manto, eu ficarei curada. Ela não deixou a dúvida roubar a convicção do que ela deveria fazer. Será que Deus já não tem falado com você para fazer algumas coisas diferentes? E você está aí paradão, paradona, sem fazer nada? Não é voz do além, não, é o Senhor falando contigo. Se posicione de forma diferente, porque esse posicionamento trará manifestação do poder dele na sua vida. Você vai experimentar milagre de Deus quando você passar a ouvir o Senhor falando contigo. Porque eu penso que quando a gente para ouvir o Senhor falar, Ele vai nos levar a uma atmosfera diferente de milagre, amados. Quantos creem em milagre ainda aí? Quantos creem? Glória a Deus. Quantos creem? Se você deixou de crer, é porque você não está buscando piamente o Senhor. Porque quando a gente busca o Senhor, Ele gera no nosso coração que Ele tem nas mãos todo o poder. Glória a Deus. Quando você busca o Senhor, sempre somos direcionados por Ele a um posicionamento. Essa mulher recebeu uma direção. Ela saiu da sua casa. Ela rompeu com a multidão, no meio da multidão, toda debilitada. E ela tocou, né? Alguns estudiosos vão dizer que o esforço que ela fez foi tão veemente para chegar onde Jesus estava, que quando ela toca, ela cai. Só que ao ela cair, ela sente no seu corpo que ela estava curada. E Jesus para. Jesus para e pergunta: quem me tocou? Aos discípulos vai dizer: Senhor, a multidão te comprime, ou te oprime, e tu pergunta quem me tocou. Ele falou: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Ou seja, quem se comporta de forma diferente, baseado na fé nele, recebe o poder de Deus na vida. Recebe cura, recebe a bênção, recebe do Senhor tudo aquilo que Ele falou que vai fazer. Então tenha fé no Senhor, meu irmão. Tenha fé no Senhor, minha irmã. A prova de que você não foi vencido é que você está aqui nessa noite. E guarde isso: Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo. Basta você guardar o teu coração, sua mente, para que as coisas ruins não entrem no mesmo. Cuidado com as suas informações. Cuidado com aquilo que o homem apresenta como diagnóstico terminal para você. Porque a Bíblia nos leva a acreditar que a última palavra pertence a Deus. Pertence ao Senhor. O nosso Deus, Ele pode fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Por quê, pastor? Porque o mesmo poder que operou na vida dessa mulher é o poder que está operando hoje aqui na sua vida. E que esse poder fale contigo agora.
para você voltar a acreditar, a ter esperança que nada está perdido. Nada está perdido. Ele vai te direcionar. Se não é que Deus já não esteja te direcionando, se não é que o Senhor já não esteja te apontando uma direção, se não é que Deus já esteja falando com você, faça isso aqui, vai dar certo, não é loucura não, é eu falando contigo, e se você fizer, um milagre vai acontecer. Ela não quis ficar em casa trancada, esperando a morte chegar lá com a foice, ei, cheguei para te levar. Não! Ela não aceitou aquele ser o seu final. Ela rompeu com as circunstâncias. Ela foi além. Sai dessa comiseração, ficando pena. Ele está assim, né? Só quando eu estou dentro da boca com a criança, sentindo pena da gente. Ai, coitadinho de mim. Temos um Deus que é poderoso, irmãos. Amém. Às vezes eu falo para o meu, toma vergonha na cara. Tu é um homem de 40 e poucos anos. Se levanta. Aleluia. Traz a memória o que Deus já fez. Nutre a sua alma com a palavra. Me busque em oração. Porque Ele diz, diga ao fraco que eu, Senhor, eu sou forte. Ele te levanta, Ele te capacita, Ele te põe de pé para viver os milagres dEle. Glória a Deus. Está aqui uma mulher que se superou. Exemplo é mesmo você. 12 anos sofrendo, irmãos. Vítima de pessoas ruins. Defraudaram ela. Sozinha. Abandonada. Viveu durante o tempo um vexame e vergonha. Porque ela era considerada uma mulher imunda. Mas ela, em outras palavras, ela diz assim, não pode ser esse o fim que Deus tem para a minha vida. Eu creio no Deus Jeová. Eu creio no Deus. Talvez ela pensou assim, não. Deus, Ele permitiu que Sara, depois de velha, se tornasse alegre mãe de filhos. Ela acreditou que Deus poderia fazer muito mais por ela. O problema é que a gente às vezes aceita a vergonha. A gente aceita a imposição que os outros colocam para a gente. Quem governa a sua vida é o Senhor. Glória a Deus. Quem tem que ser o centro diretor da sua mente é o Espírito Santo. Que a sua mente possa ser levada hoje cativa pela presença do Senhor. Olha para a sua vida um pouquinho. Basta você ver algumas coisas que o Senhor fez e foi preciso que você se superar. Eu já falei isso aqui, o problema é que a gente quer que o anjo apareça com a espada na mão, né? O anjo ardendo em fogo. Te olha aquelas coisas, não tem coisa, não, amados. Deus está falando com você nessa noite. Ele está te direcionando nesse lugar. Faça exatamente o que Ele está mandando você fazer e você verá o resultado dele na sua vida. Ainda que diga assim, você não pode, você não é capaz. Nós temos um Deus que nos capacita. Nós temos um Deus que basta a gente se posicionar, que Ele usa cada um de nós. Coloque de pé. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Eu já falei isso aqui muitas das vezes. Toda vez não, a maioria das vezes, Jesus prefere parar alguém que o busca do que uma multidão que estronda. Jesus prefere parar para atender alguém que o busca do que uma multidão que estronda atrás dele. E essa mulher, que maravilha, amados. Que maravilha. Ela toca na orla das vestes de Jesus. Jesus olha para trás, perguntando o que ele tocou. Os discípulos falam assim, a multidão te comprime. O Senhor pergunta. Outra narrativa vai dizer que ela se pronuncia. Ela vai dizer, Senhor, foi eu que te toquei. A Jesus vê que foi um toque diferente, ele percebe em si.
que dele saíra virtude. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida, para você se destravar nessa noite. Você tem que acreditar que você é templo do Espírito Santo, meu irmão. Você tem que parar de dar ouvido à dúvida. Você não busca Deus, você não é crente. Quem é crente que diga amém? Amém. Se você é crente, Deus fala contigo. Aleluia. Deus fala contigo. Glória a Deus. E vou te falar uma coisa. No campo da humanidade, Deus fala coisas absurdas pra gente. Quer ver? Deus mandou o povo derrubar as muralhas como? Dando volta durante 7 dias. E no último dia, dando 7 voltas. Com um cântaro na mão e com buzina. Que Deus é esse? Olha aí. Agora imagine o povo de Jericó olhando das muralhas. Esse povo está doido. O sol do Sinai deve ter torrado os miolos dele. Primeiro dia dava uma volta. 7 dias assim. E no 7º dia deram 7 voltas. Aí Deus falou assim: na 7ª volta, quebra o cântaro, toca a buzina bem alto e grita. Tem crente que fica na igreja assim, quer ser glória. Eu dou glória mesmo. Tem dia aqui que só falta ver o pinguelo balançando aqui na garganta. Eu sei que Deus fez na minha vida. Tem dia que a gente tem que botar para fora todo esse potencial, toda essa vontade de ver um milagre, toda essa vontade de ver Jesus agir. Bartimeu, cala a boca. E a Bíblia vai dizer que quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quem não tem um nível de fé vai te criticar, vai mandar você parar. Mas continua focado no teu objetivo, porque o mestre vai mandar te chamar. Aleluia! Glória! Tem hora que tem que quebrar o protocolo. Tem que receber direção. O povo de Deus é considerado maluco, é maluco mesmo, gente. É maluco mesmo. Que doideira é essa subir para orar no monte? Isso é coisa de doido. Que loucura é essa ficar sem comer para Deus ouvir e atender a oração, para ser cheio do Espírito Santo? Isso é coisa para doido. Só que Deus gosta de gente assim. Deus gosta de gente assim, de gente maluca, de gente que se doa sem reserva. Às vezes eu estou aqui no culto, Deus está movendo no nosso meio, e tem gente assim com a cara de que comeu e não gostou. Olha para os outros assim, espantado, espantada. Só volto a dizer assim: para que isso? Só a pessoa sabe o que ela necessita, o que ela está precisando. Louvado seja Deus. Alabaxuri andarás. Aleluia, aleluia. Aleluia! Oh, Senhor! Deus ainda faz milagre, irmão. Siga essa direção que Ele está te dando. Pode fazer. A direção é dele. Você está no lugar que o nome dele é invocado.
E se você invoca Ele, Ele te atende, Ele mostra para mim e para você a direção que você precisa tomar. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curado. É igual o centurião: Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade também. Digo a este vai, ele vai. Digo a este vem, falando para os criados, e ele vem. Mas eu sei e creio que se o Senhor liberar uma palavra apenas, o meu criado será curado. Jesus volta para os discípulos, para a igreja: nunca encontrei tamanha fé em todo Israel. Mas ele falou: Senhor, não precisa ir na minha casa não, basta uma palavra apenas, o meu criado será curado. Diga para o teu irmão assim: é só uma palavra, só uma palavra. Pode dizer, diga assim: é só uma palavra, só uma palavra. Oh, aleluia, só uma palavra, irmão, só uma palavra. Só uma palavra, é só uma palavra. É só uma palavra. É só uma palavra. Ele disse assim: haja luz, e houve luz. Os irmãos, nosso Deus é poderoso. O problema é que nos falta ousadia. O problema é que nos falta às vezes, sabe, vontade de ir mais além. O que falta na gente é acreditar que se a gente for um pouco mais, Ele vai nos abençoar. Curva a sua cabeça. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória, 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 glória. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nos encontramos nessa noite. Deus, que o Teu Espírito possa nos ajudar a crescer nesta palavra. Tua palavra que é viva e que é eficaz. Meu Senhor, que nós possamos, ó Deus, ao guardar a Tua palavra, experimentar uma atmosfera, Senhor, totalmente diferente dessa que nós já vivemos até hoje. Porque quem ouve a Tua palavra, Deus, desfruta dos Teus milagres, recebe direção, é atendido por Ti. Agora nos leve em paz, Senhor. Que essa fé aumente, que esta fé cresça dentro de nós, e que possamos, ó Deus, procurar se superar. Porque nós não somos pobres, coitado. Nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que segura na nossa mão e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te espante, porque eu sou teu Deus. Aleluia. Glórias a Deus.
Se levanta hoje para acreditar no Senhor. Se levante hoje para acreditar no Senhor, no que Ele pode fazer. Se você está ouvindo acerca de Jesus, o Espírito Santo produzirá dentro de você uma fé inabalável nele. Jesus passou aonde aquela mulher morava. Por ela ter recebido muita informação acerca do mesmo, ela disse: agora, hoje é o dia, este é o momento. Eu não vou deixar passar esta oportunidade. Deixar passar essas oportunidades, mas não. Aproveite. Fique atento para aproveitar uma boa oportunidade. Estenda suas mãos assim. Que Deus possa te levar em paz. Aleluia. Com a mesma segurança que aqui te trouxe. E que ao nós nos deitarmos, que o Senhor continue falando conosco, aumentando a nossa fé, nos dando toda a direção que precisamos tomar, Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso amado Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações de comunhão sempre eterna do Espírito Santo esteja com todos que amem e aguardam a vinda do Senhor, e que todos digam amém.